Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Câmara realiza evento em alusão ao Dia da Imigração Libanesa. O município começa a imunizar contra a Covid-19 crianças de 6 meses e menores de 3 anos. Acompanhe o que abre e fecha em Foz do Iguaçu durante os Jogos do Brasil. Vamos falar de saúde, cuidados e prevenção com a saúde do homem. O DC Notícias Web dessa terça-feira, 22 de novembro, já está no ar. Olá, Foz do Iguaçu abriga a segunda maior comunidade libanesa do país. E em comemoração ao Dia da Imigração, 22 de novembro, um evento foi promovido na Câmara de Vereadores. O Dia da Imigração Libanesa foi celebrado na Câmara de Vereadores com uma solenidade, que reuniu autoridades, lideranças religiosas e membros da comunidade. O ato foi promovido pelo vereador Adnan El Sayed e marcado por homenagens e reconhecimento pela contribuição histórica dos imigrantes no desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Isso que nós sabemos, e de história a gente vê a chegada do Líbano aqui no Brasil. Desde 1800 e alguns anos, seu Baracate, seu avô, um dos primeiros libaneses a estar nesse país, uma referência de imigração e que trouxe com ele muita coragem e muita ousadia, atravessando o oceano, que está naquela época, 60, 80 dias, né, atravessando como todos os nossos avós aqui provavelmente vieram naquela época. De fato, Foz do Iguaçu e o Brasil se destacam por acolher todos os povos do mundo. A comunidade libanesa é uma desses povos e, de fato, tem uma presença muito pujante na sociedade de Foz do Iguaçu. A sua história também se confunde com a história do desenvolvimento da cidade e para mim é uma grande satisfação fazer parte da comunidade e ao mesmo tempo contribuir para que todas as etnias, todos os povos se sintam confortáveis e tenham oportunidades nessa terra que é uma terra de fato para todos, Foz do Iguaçu. Na verdade, um dia histórico para todos nós, que resgata, confirma e reconhece a participação do povo libanês, árabe-libanês, na influência direta também na cultura e no desenvolvimento econômico da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Não dá para falar de Foz se não falar das todas as etnias que participam, que convivem harmonicamente, em paz nessa nossa cidade e que esse povo ajudou a construir e caracterizou de fato o sistema econômico da nossa cidade com essa participação importante, marcante, inclusive, para a nossa cidade ao longo do tempo da história de Foz do Iguaçu. Agradecemos ao povo brasileiro, agradecemos ao governo brasileiro por ter lei, todas as autoridades, desde um vereador até um senador, das grandes casas da lei, onde existe casa da legislação no Brasil, sempre eles cuidam bem dos imigrantes. Somos os primeiros, dos primeiros imigrantes, também fomos bem recebidos aqui, estamos continuando, construindo, preservando, trabalhando de criar gerações que respeitam este tipo de troca de favor entre todos os povos. E agora falando em imunização, Foz do Iguaçu começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses até 3 anos de idade. A vacinação em crianças menores de 3 anos contra o Covid-19 começa a partir da terça-feira, 22 de novembro, em Foz do Iguaçu. O imunizante utilizado é o Pfizer Baby, em um esquema vacinal de 3 doses, as 2 primeiras sendo administradas com um intervalo de 4 semanas, e por último, a terceira com um intervalo de pelo menos 8 semanas da segunda. Neste primeiro lote, o agendamento deve ser realizado com antecedência, devido à quantidade de doses disponibilizadas às 5 unidades de saúde que estarão realizando as aplicações. Atualmente, Foz do Iguaçu tem 9.742 crianças na faixa etária dos 6 meses aos 3 anos de idade, que estão aptas a receber o imunizante.
Para crianças maiores de 3 anos, a vacinação continua disponível nas unidades de saúde sem a necessidade de agendamento. E veja a seguir. Torcedores na expectativa para a estreia da seleção brasileira na Copa. Os torcedores estão ansiosos para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que acontece no dia 24 de novembro. Acompanhe como fica o funcionamento do comércio e órgãos públicos. A Copa do Mundo de 2022 teve início no último domingo, 20 de novembro, no Catar. E como de costume, os torcedores não tiram os olhos dos jogos e de todas as novidades que circulam o campeonato. O Brasil estreia na quinta-feira, dia 24, em jogo contra a Sérvia. Os jogos estão marcados, na sua maioria, para o período da tarde e, por este motivo, comércios e serviços podem ter horários de funcionamento alterados. Segundo o decreto, os órgãos ligados à administração municipal estabelecem mudanças no expediente em dias de jogos do Brasil. Para a primeira fase, o horário será das 7 horas da manhã ao meio-dia. Já para a segunda fase, caso o Brasil avance na competição, o expediente deve ser das 7 horas às 11 horas da manhã. No comércio, a decisão fica nas mãos dos empresários, mas a tendência é que fechem antes do time entrar em campo ou que disponibilizem a telinha necessária para que os funcionários possam curtir a partida. Nas agências bancárias, quando a seleção jogar no final da tarde, o expediente deve ser das 9 da manhã às 2 da tarde, mas nos dias em que os jogos forem à 1 da tarde, o atendimento deve ser das 8h30 às 11h30 da manhã. Os pontos turísticos de Foz, como as atrações do Parque Nacional do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras, não terão alteração de horário. Os serviços essenciais, como saúde e segurança pública, também funcionarão normalmente. Alunos da UDC do curso de Arquitetura e Urbanismo participaram de uma palestra que trouxe como temática neuroarquitetura, conceitos, dinâmicas projetuais. A neurociência aplicada à arquitetura mostra que os ambientes possuem influência na rotina das pessoas. Busca, através de elementos como luzes, cores e texturas, proporcionar saúde e bem-estar físico e mental. A neuroarquitetura está super em alta, né? Então é muito importante a gente trazer, obviamente, o aluno, né, da graduação para cada vez mais estar por dentro do que está sendo discutido, né, no meio profissional. Isso é muito importante, integrar o aluno, né, aos profissionais, que hoje, com a plenária do CAU e a palestra do próprio CAU, é muito importante o aluno, né, estar em conjunto com o seu futuro colega, né, o profissional arquiteto. Ele vem dando uma pegada bem interessante em relação ao ambiente construído, o quanto a arquitetura interfere no interrelacionamento e na produtividade dos usuários dentro de um espaço de trabalho, principalmente em ambientes corporativos, mas ambientes dentro de casa a gente já usa uma neurociência, né? Você pinta a cor do seu quarto do jeito que você gosta, faz a cabeceira da cama que você gosta, usa o colchão do jeito que você gosta, mas dentro do ambiente de trabalho, nos espaços corporativos, eles são mais formatados, né? Ele não é tão preocupado com esse tema em si. E essa neurociência vem trabalhando esses espaços de acordo com que o usuário se sinta mais confortável e, se sentindo mais confortável, ele rende, tem maior produtividade. E para falar um pouco mais sobre o assunto para os acadêmicos de arquitetura, a UDC, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná e a Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz, trouxe para os alunos o arquiteto e escritor do primeiro livro brasileiro de neuroarquitetura, Lori Crisel. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a temática de neuroarquitetura, né, neurociência aplicada às dinâmicas projetuais em arquitetura, e é um grande divisor de águas que se instaurou a partir da virada do século XXI já, e nós vamos trazer aqui algumas configurações e dinâmicas, isso aplicado a projeto, a configuração de compreensão de como o usuário se comporta no espaço, enfim, então a gente vai trazer algumas dinâmicas para essa galera aqui da UDC e colegas da arquitetura também aqui de Foz do Iguaçu. Tem uma grande proposta aqui do CAU junto com a UDC de trazer essas temáticas já para os alunos de graduação é de suma importância, visto que não há necessidade de que vocês
tenha que aguardar a chegada ao mercado de trabalho, ter que aguardar a necessidade de tomar contato a determinados assuntos ou tópicos, e aí a própria graduação já começa a ofertar isso, o que vem sendo um grande diferencial na formação no Brasil. A UDC é talvez a mais tradicional universidade de arquitetura aqui da região de Foz do Iguaçu. Em outros momentos a gente já teve parcerias semelhantes e o objetivo é justamente tentar trazer um pouco, se aproximar um pouco, não só dos acadêmicos, de toda a cidade, trazendo palestras que são relevantes para todo mundo. Então, no caso, hoje à noite a gente vai ter uma palestra sobre neuroarquitetura. Na verdade, as neurociências já estão sendo aplicadas em diversas áreas do conhecimento e o Lori é um dos profissionais que tem o primeiro livro de neuroarquitetura do Brasil. Então a gente vem mostrar para ele como que faz a aplicação da neurociência na parte de arquitetura. Então desde como funciona a questão de uma cor, de um cheiro, de um espaço, de um som, como que essas outras questões da parte de sensibilidade afetam, inclusive às vezes numa compra de uma loja, como que uma loja aplica isso para melhorar às vezes um faturamento de vendas, como que ele traz experiências do consumo para melhorar esta relação com o consumidor. Não só isso numa casa, numa moradia, como você melhora um quarto. Então, na verdade, existe toda uma ciência por trás disso. Então, existe pós-graduação, existem diversas áreas do conhecimento que estão se aprofundando nisso. E aqui é o momento de a gente dar um pequeno drops disso para os alunos para tentar jogar uma pequena semente. Eu acho muito importante essa parceria das instituições, principalmente da UDC, quando traz os alunos para ouvir esses temas importantes, e a associação fortalece, né, essa parceria, trazendo os associados, os arquitetos e os alunos que estão nesse desenvolvimento profissional. É continuar se entregando a estudos. Enquanto nós conversamos aqui neste momento, novos estudos estão sendo publicados, novos conhecimentos estão chegando até nós, então realmente é uma constante atrás disso. Ao mesmo tempo que antigamente, né, via-se o profissional como aquele ser que detinha o conhecimento, e hoje não, tudo está na palma das mãos, né? Você usa o Google e você tem acesso a muita coisa. Então realmente você tem que estar sempre trazendo uma condicionante cada vez mais técnica e aprofundada para o seu profissionalismo, para a sua jornada, né, de formação continuada, que é não apenas com os estudos oficiais, mas também com a busca incessante de novos saberes e conhecimentos. E assista no próximo bloco. Vamos falar da saúde e os cuidados do homem. E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre a saúde do homem. E para trazer mais detalhes, mais informações, nós estamos recebendo o urologista Nário Takimoto, que é nosso convidado, que vai nos tirar algumas dúvidas e nos trazer algumas informações. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao DC Notícias Web. Muito obrigado, é um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, estamos chegando no Novembro Azul, né? E é muito bacana a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, né? Sair um pouco daquele foco da doença, só de tratamento, mas pensar um pouquinho na prevenção, nos exames, para que a gente faça diagnóstico precoce, né? Isso é muito importante. Muito obrigado. Em falar em saúde do homem, nós comentávamos antes do início dessa entrevista aqui que muitos homens são motivados pelas mulheres, seja na saúde em geral, não só falando nos cuidados e prevenção ao câncer de próstata, mas, no geral, doutora, ainda há essa cultura? Sim, por incrível que pareça, já estamos no século XXI, mas nós ainda não conseguimos seguir o exemplo das mulheres. As mulheres estão muito à frente de nós homens no quesito cuidado com a saúde, seja com cuidado na alimentação, na procura do médico numa fase muito mais precoce, fazer os seus exames de check-up. A mulher está realmente na frente e as mulheres levam, né, elas cuidam das suas famílias e é muito comum elas trazerem os seus maridos, os seus namorados, para que eles façam, né, os seus exames. Isso é muito importante porque o próprio movimento Novembro Azul, ele surgiu já tem mais de 20 anos, ele surgiu por conta dessa diferença de vida entre homens e mulheres. Isso foi lá na Austrália, nos idos aí de 2003, que naquela época tinha uma diferença muito grande. Hoje ainda no Brasil, a gente vive em média 7 anos menos do que as mulheres. Então, para que isso possa mudar, é que se criou o Novembro Azul, junto à Sociedade Brasileira de Urologia, a própria Sociedade Brasileira de Oncologia Cirúrgica, fazer movimentos junto com o próprio Ministério da Saúde para que a gente chame a atenção do homem e que ele possa, então, procurar auxílio antes, né, do que seja uma fase tardia das doenças, né? E o câncer de próstata é seguramente
o mais importante nisso. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Esse talvez é um dos problemas que o homem enfrenta, mas ainda há também preconceito quanto a isso, doutora, vergonha, digamos assim, no popular mesmo, do homem procurar um médico, saber, né, dos exames. Mesmo, eu gostaria que até o senhor explicasse, alguns exames já se modernizarem muito com o passar dos anos. Verdade. Sim, ainda tem esse cenário de vergonha, e mesmo como a gente conversava um pouco antes, o homem muitas vezes ele se sente na obrigação de não ficar doente. Então ele veste aquela capa, né, do super-homem, e ele não se imagina doente, né? Isso não é verdade, nós todos adoecemos, né? O médico ele vai adoecer se ele não se cuidar. Então é muito importante que se tenha essa ideia, né, e esse conceito claro na sua cabeça. Fala sempre em prevenções, né? A prevenção primária, essa é a mais importante e talvez a menos falada, que é aquela prevenção que a pessoa muda os seus hábitos de vida e a partir então de uma alimentação mais regrada, da atividade física regular, ela consegue manter um peso adequado e aí assim ela reduz muito os riscos de todas as doenças cardiovasculares, as próprias neoplasias, né? E obviamente também o câncer de próstata, que tem na obesidade um fator de risco. Então é muito importante a prevenção primária. A grande questão é que a prevenção primária, o agente principal, somos nós pacientes. Né? Nós é que somos, vamos dizer assim, motivados pela própria vontade, nos conduzimos por esse caminho de saúde. A doença é uma escolha. Nem sempre a gente pode colocar assim, mas na maioria das vezes a doença é uma escolha. E a saúde é uma escolha também, né? Então a gente pode escolher ser saudável. Então é muito importante que a gente mexa e que existam, obviamente, eventos onde a gente mostre várias possibilidades de atividade física, né? Exercícios funcionais. Eu tenho um preparador físico que me treina, né, o professor Sidney, e eu converso com ele, como é difícil uma coisa que eu faço regularmente há mais de 10 anos, como é difícil fazer com que o paciente tenha aderência a esse tipo de movimento. De ele ir lá fazer atividade física, mesmo que esteja cansado, no final do dia ou no começo do dia. Difícil que a gente consiga fazer isso, mas muito importante para a gente realmente mudar a história, né? Não ter a doença. Agora, no quesito da prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce, muita coisa tem mudado, como você mesmo trouxe. Exames, né? O PSA foi o exame que já não é uma novidade, mas foi o exame que mudou a história da doença natural, né, da próstata, do câncer da próstata. A partir do PSA a gente começou a fazer o diagnóstico quando a doença ainda não era uma doença física propriamente dita, mas uma doença ainda praticamente molecular. Isso faz com que você opere o paciente normal. O paciente fala para você, mas eu não tenho nada, doutor. E isso é realmente o objetivo, é operar o paciente antes que ele tenha o problema. Isso já acontece. Recentemente, exames novos se juntaram, né, esse arsenal terapêutico. O principal exame é a ressonância magnética multiparamétrica, junto da biópsia guiada por fusão. São exames, são tecnologias que nós já temos em Foz do Iguaçu já há algum tempinho, e faz a diferença, né, porque o ultrassom ele não é um bom exame para diagnosticar nódulos, a ressonância é. A multiparamétrica ainda é um exame relativamente novo, ainda não está na ANS, mas a gente até consegue aqui, graças ao CACOM de Foz do Iguaçu, a gente consegue ter esse exame para os pacientes do SUS quando necessário. Você consegue, então, fazer o diagnóstico do nódulo antes que ele seja visível até no toque. Né? E esse paciente, ele faz, então, quando necessário, faz essa suspeita, faz essa biópsia com a fusão da imagem, você pega a imagem da ressonância e junta com a imagem do ultrassom e em tempo real o radiologista intervencionista consegue fazer a biópsia. Então a gente consegue ter muita eficiência e efetividade no diagnóstico, muito importante isso. E aí as novas tecnologias, né, propriamente do tratamento, né? Cirurgia robótica hoje é uma realidade, a gente ainda não tem as plataformas em Foz do Iguaçu, isso deve chegar em algum momento, mas hoje um avião, nós vamos a São Paulo, toda semana praticamente eu vou a São Paulo operar um doente com robô. Né? Pelo menos umas 2 a 3 vezes no mês a gente faz isso. Não é uma coisa absurda, claro que isso tem um custo, isso ainda não é para o SUS, não é para todas as pessoas. Né? Existe, claro, alguns centros de excelência no Brasil que isso é feito pelo SUS, como o ICESP em São Paulo, mas não é uma coisa para toda a população. Mas para o paciente que consegue
né, que ele entenda a importância disso, não é uma coisa absurda, né? São Paulo, hoje, nós temos mais de 30 plataformas robóticas, o que reduz muito o custo, né? O livre mercado, nesse sentido, é ótimo. Os hospitais brigam entre eles para que a gente leve os nossos pacientes e entregam isso com muita qualidade. Então, é uma realidade já para Foz do Iguaçu poder ir a São Paulo, fazer uma cirurgia com um preço razoável, né? E com uma técnica que muda realmente a qualidade de vida do paciente. Né? Minimizando o tamanho da cirurgia, a gente minimiza os efeitos colaterais. Por isso que essa é a equação. Diagnóstico muito precoce, operar o paciente sem sintomas e, obviamente, reduzir os efeitos colaterais. É esse que é o objetivo da prevenção secundária. Quais são as chances de cura, doutor, para as pessoas que nos ouvem nesse momento, quando o diagnóstico é precoce? Há algum sintoma que o paciente tem esse diagnóstico no corpo, ele sente alguma coisa diferente? Aquela pessoa que nunca vai consultar, que não teve nada, mas nesse sentido, há algum sintoma e quais são as chances de cura quando o diagnóstico é feito precocemente? Então, perfeito. A sua pergunta ela é ótima. Se os homens esperarem, especificamente em relação ao câncer de próstata, esperarem ter sintomas, vão chegar sempre atrasados e o tratamento não vai ser um tratamento curativo. Chance de cura baixa quando ele já manifesta sintomas. Quando ele não tem sintomas, ele precisa, a partir dos 50 anos, fazer um toque e um PSA anualmente. Não necessariamente o toque, mas pelo menos o PSA e conversar com o seu médico, né? Mas o toque também não é um procedimento do outro mundo, não vai mexer na masculinidade, né, do homem, rápido, né? E com esses dois exames, um toque retal e um PSA, você consegue fazer diagnóstico de 98% dos tumores. E nessa fase, numa fase inicial, ou seja, PSA baixo, né, ele tem um Gleason baixo, a taxa de cura é acima de 90%. Então hoje, ainda morrem 14 mil homens brasileiros todos os anos. Acho ainda muito grande esse número. Isso mostra que ainda 14 mil chegam um pouquinho atrasado. Talvez um percentual desses pacientes não vai ser possível você fazer o diagnóstico, são aquelas doenças genéticas, aquelas doenças mais graves. Então vai chegar já numa fase, porque ele não tem PSA alto, ele não tem sintomas, então quando ele vem já com uma condição um pouquinho pior, né? Mas a maioria você vai conseguir tratar e curar esses pacientes. Mais de 90% dos pacientes vão ser tratados e curados, né? A ideia é que a gente, com o tempo, inclusive, transforme esse câncer de próstata numa doença crônica, mesmo uma doença mais avançada, mas hoje isso não é real. Hoje um paciente, quando chega atrasado, infelizmente, ele não vai conseguir se curar, né? Mas já consegue melhorar, claro, a qualidade de vida dele, isso é possível, né? Então, muito importante não esperar os sintomas, fazer os exames antes que você sinta alguma coisa. Quando tem sintomas, eles são muito parecidos com sintomas de uma outra doença que a gente acaba não falando muito, que é a hiperplasia prostática benigna, muito importante também. Não mata, felizmente, mas ela pode causar algum problema, né? Não mata, mas talvez possa, em alguns casos, não é alejar, mas causar algum déficit. Por exemplo, na bexiga. Quando o homem não trata a hiperplasia prostática no momento adequado, lá na frente ele pode ter insuficiência renal, ele pode ter uma bexiga neurogênica, pode ter que viver para o resto da vida com uma sonda vesical. E às vezes a gente não dá muita bola porque a hiperplasia prostática benigna não vai matar, né? E você acaba postergando o tratamento desses pacientes. Existe o tratamento, obviamente, clínico, que a gente começa a fazer à medida que ele tenha sintomas. HPB dá muitos sintomas, aqueles sintomas de urinar fraco, molhar o sapato, né? O pessoal brinca que o vovô faz xixi no sapato. Isso, em parte, às vezes é verdade, porque tem gotejamento, né? Mas não precisa sofrer com isso. Hoje você tem técnicas como cirurgia com laser, cirurgias que você pode nuclear essa próstata toda, né? E o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, uma recuperação e uma volta ao trabalho em poucos dias, né? A gente opera um paciente hoje e praticamente antes de 24 horas ele está em casa sem sonda, né? Então não precisa sofrer porque não quer operar. Antigamente você tinha que fazer um corte na barriga para fazer a cirurgia da HPB e hoje não, você faz isso tudo pelo canal, né, da urina, com uma qualidade de vida muito boa, muito bacana isso. Segredo: precaução, uma qualidade de vida melhor e o diagnóstico precoce. Talvez essa seria uma receita para minimizar tudo isso, doutor? 100%, de acordo com você. O sucesso, talvez, né, na saúde, seja você ter bons hábitos,
né, alimentação bacana, que você coma bem, diminua um pouco o carboidrato, diminua sal, beba muita água, uma coisa que a gente, ainda mais aqui em Foz do Iguaçu, beber muita água, fazer atividade física regular, não fumar, evitar então, né, situações de risco e ser feliz, né? Acho que a felicidade, ela gera mais felicidade. Se você procurar a felicidade em pequenas coisas, isso vai te gerar mais saúde e isso vai te gerar, obviamente, mais felicidade, né? É a equação aí do sucesso. Com certeza, doutor Nário, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer essas preciosas informações, que eu acho que é muito importante, não só esse momento, mas o ano todo, que as pessoas tenham essa consciência de se cuidar um pouco melhor e ser feliz, como o senhor mesmo falou. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade, eu agradeço a você, agradeço aí o Grupo DC, e esse espaço é fantástico, né? Espero que a gente consiga lá no fundo mexer um pouquinho aí com a cabeça de todo mundo, no sentido de buscar essas soluções saudáveis. Com certeza. Obrigado. Obrigada, doutor. Direção Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.